Vamos lá. A gente teve praticamente 2 aulas falando da mesma coisa, né? Que era a questão de que a adoração ela nasce do espírito, ela nasce de dentro, ela nasce de um coração que entende o que é isso, que é ser filho, mas ela precisa ter evidências externas, né? O em verdade do em espírito e em verdade de João capítulo 4 da conversa com a mulher samaritana fala de alguma coisa evidente, externa, alguma coisa visível. Então, a gente precisa ter atitudes, né, correspondentes à forma que a gente crê, à forma que a gente adora. E a vida se vive 24 horas por dia, então a gente não pode é, limitar as nossas expressões de adoração ao Senhor apenas no momento de louvor e adoração, na parte da liturgia do culto, chamado de louvor e adoração, porque, na verdade, é muito, muito mais do que isso, né? Então, falou de ter uma vida que expressa a nossa adoração ao Senhor, né? Uma vida de louvor que começa entendendo que Ele está dentro de nós, que a adoração agora é dentro de nós, mas que vive a vida, literalmente falando, em todos os momentos, pensando como que eu posso fazer as pessoas darem glória a Deus pelas minhas atitudes e tal. E aí a gente terminou a semana passada assistindo aquele filme, aquele vídeo da criação que louvava o Senhor, né? E o cara fez lá um mashup, ele combinou um monte de sons e ajustou os tempos lá e rolou uma música no final, bem legal e tal. A gente entendeu que todo ser humano, seja do reino vegetal, animal ou mineral, nasceu, foi criado para louvar ao Senhor, né? Então, toda a criação louva ao Senhor. E aí tem uma frase que eu achei que era de Agostinho, mas descobri que não é. É do Dostoiévski, que diz que em todo homem existe um vazio do tamanho de Deus. E eu já falei um monte de vezes que era do Agostinho, fui procurar, não era do Agostinho. Em todo ser humano existe um buraco, um vazio, um espaço do tamanho de Deus. Isso quer dizer o quê? Todos nós nascemos para ser adoradores, para contemplar alguma coisa. E quando a gente não encontra o Senhor como a razão da nossa adoração e aquilo ao qual nós devemos adorar e dedicar a nossa vida, rapidamente o ser humano encontra alguma coisa para colocar no lugar do Senhor, né? Então a gente passa a adorar nós mesmos, né? Os egoístas, né? Os egóicos. A gente passa a adorar o dinheiro, a gente passa a adorar pessoas, né? Músicos, enfim. Então isso acontece porque a gente foi desenhado por Deus para sermos adoradores. Isso está na nossa natureza, isso está na nossa essência, na nossa forma de ser, né? Então a gente precisa render o louvor a quem é de direito, né? Aleluia é louvor a quem é de direito. Para isso nós fomos criados e por isso que a gente está aqui entendendo, aprendendo, para não acabar colocando outras coisas no lugar do Senhor na hora de realizar a nossa adoração e de viver a nossa vida aí. Beleza, então vamos entender algumas coisas sobre. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre louvor e adoração mesmo enquanto música, né? Enquanto cantar e tal. Então, lê para mim, Bruna, por favor, 1 Timóteo 2:8. 2:8. 1 Timóteo 2:8. Antes eu tinha falado 1 Tessalonicense, não é, né? Não, é Timóteo, desculpa. Eu sempre faço isso. Primeiro Timóteo 2:8 diz assim: Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então ele fala que a gente tem que orar em todo canto e levantar mãos santas. Vai lá, Ive, Salmo 28:2. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar por socorro.
quando erguer as mãos para o teu santuário. Então ele fala de novo para a gente erguer as mãos quando clamar ao Senhor. Agora lê o capítulo 63, verso 4, por favor. (63, 4). Assim eu te bendirei enquanto viverem, em teu nome levanto as mãos. Amém. Agora o 141, 2. Então aqui ele fala, enquanto eu bendirei, eu vou levantar as minhas mãos. E mais um último que vai falar de levantar mãos. 141, 2. Suba a tua presença, a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Então ele fala em 4 textos sobre a gente levantar as mãos. Por que eu quero trazer isso aqui? Porque a gente precisa aumentar o nosso nível de consciência das coisas que a gente faz e que a gente fala e tal, né? Muitas vezes a gente faz e fala coisas sem pensar. Então, é muito comum a gente ver músicas que falam eu levanto as minhas mãos e com mão levantadas vem um monte de música. Mas por quê, cara? Por que fica se falando tanto de levantar as mãos, né? O que significa levantar as mãos? Então, quando eu levanto as minhas mãos, eu demonstro com o meu corpo que eu estou rendido. Se alguém vem me apontar uma arma, você não faz assim, ó, pode confiar em mim aqui que eu não tenho nada nas minhas mãos, eu estou totalmente entregue aqui a você, você pode dizer o que quiser de mim. Então, quando você levantar as suas mãos, cantando ao Senhor, que isso exista um porquê quando você levanta suas mãos, que é, Senhor, eu me rendo a você. Eu me desarmo, eu jogo os meus escudos, eu jogo as minhas armas, eu estou entregue ao Senhor, a minha vida é tua, e por isso, em sinal de rendição, eu levanto as minhas mãos, né? Se ajoelhar também é uma expressão de rendição, né? De contemplação, de dizer, Senhor, eu não sou nada perto do Senhor. Então, é isso, é uma expressão de rendição, de entrega completa, né? Agora, se você notar, ele não está falando em nenhum dos textos sobre cantar de mãos levantadas, mas ele está falando sobre orar de mãos levantadas, sobre suplicar de mãos levantadas, sobre render ações de graças de mãos levantadas, que é o 63, que é bem dizer de mãos levantadas. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Que às vezes a gente canta e a gente não se lembra que o cantar é uma oração. É uma oração cantada, mas é uma oração. O que significa isso? É algo que eu estou declarando ao Senhor, que eu estou dizendo para Ele. E a gente faz isso como uma canção rezada. Por que rezada? Porque alguém um dia pensou, escolheu palavras bonitas, colocou lá numa sequência que faria uma rima, estruturou isso numa música e escreveu. E aí a gente fica, às vezes, repetindo igual um papagaio e esquece que isso é algo que eu estou falando para o Pai. E esquece que não é só algo mecânico, onde eu estou repetindo palavras em uma cadência porque isso produz uma sensação boa. Não. Eu tenho que ter essa consciência de que quando eu estou cantando alguma coisa ao Senhor, eu estou aproveitando palavras que já foram estruturadas para dizer aquilo que essas palavras estão dizendo ao Senhor. Então, eu já falei isso para vocês, não sei se para vocês aqui ou para outras pessoas que assistiam outras aulas, mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente canta. E tá tudo bem se uma hora você não quiser cantar uma música porque não foi exatamente o que você está vivendo. O Pai já te perdoou por isso, aliás. Então, é melhor você deixar de cantar do que você cantar, por exemplo, como é que é aquela música? Eu vou subir onde nenhum subiu, eu vou subir a montanha que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Você vai mesmo? Tem uma outra que é mais difícil ainda de viver, que é eu vou sacrificar. Enfim, a gente canta muito também. Se tiver que me matar, me mata. Ei, você tem certeza que isso aí você está falando isso para Deus? Você está orando isso ao Senhor? Então, a gente precisa aumentar o nosso nível de consciência de que quando eu canto, eu estou pegando aquelas palavras que, mesmo não tendo sendo escritas por mim, e ela precisa ser algo que eu coloco no meu coração
que faz sentido para mim, eu falo, é isso mesmo, Senhor. É isso, eu estou cantando, eu estou fazendo dessas palavras que foram escritas as minhas palavras, isso está vindo do meu coração e eu estou te entregando. Não de uma maneira mecânica, mas entendendo que isso sai do meu coração e eu faço dessa música minhas palavras e eu canto isso como se eu estivesse falando ao Senhor face a face e eu falo para ele essas palavras. Tem um livro chamado O Poder Disponível no Louvor, que eu queria ler alguns trechos para vocês. Tem um trecho que fala justamente isso, fala assim: há uma grande diferença entre o cântico rotineiro de hinos de louvor e cantá-lo das profundezas do coração com uma atitude de gratidão a Deus. Às vezes, palavras de louvor podem sair da sua boca sem que o seu coração tenha participação verdadeira nisso. Isso não é louvor genuíno. Uma das indicações de semelhante louvor mecânico é um rosto inexpressivo, pois você está apenas falando palavras da boca para fora. Você pode até mesmo acompanhar a música com as mãos e com um sapatear carismático, mas nada disso é necessariamente verdadeiro louvor. Quando o seu coração está envolvido, este sim é o verdadeiro louvor. Na maior parte do tempo, quando louvamos ao Pai de modo mecânico e o nosso coração não está envolvido, nossa mente fica a 1 milhão de quilômetros de distância. E às vezes as pessoas se preocupam tanto com o ritmo que não seria possível louvarem a Deus, pois estão demasiadamente ocupadas acompanhando a música. Então veja, a música é apenas um facilitador para que a gente fale com o Pai. Se a música estiver te atrapalhando de falar com o Pai, desliga a música. No momento de culto não tem como, né? Mas às vezes a gente vai orar, a gente coloca uma música ali para promover um ambiente, né? Mas se essa música está te fazendo pensar em outra coisa e tirando o seu foco do Pai, tira a música. Porque a música é só um facilitador, é um caminho para chegar e falar palavras ao Senhor. Esse mesmo livro vai dizer em outro texto que o louvor, a equipe de louvor boa é aquela que você nem vê que ela existe. É aquela que não está dando um showzinho, mas é aquela que você consegue fechar o olho, você esquece que tem alguém promovendo aquela música, mas você só sente a música. Você pode descartar as pessoas, é só aquele som, é como se fosse um som orgânico saído do seu coração. Por quê? Porque a música não pode ser um empecilho. Talvez você quer cantar e tocar uma música e o ritmo dela é difícil demais de acompanhar, muito quebrado, sabe assim, 7x4 o andamento. Vocês sabem o que é isso, né? Todo quebrado, todo difícil, assim. Então, isso vira mais uma apresentação do que um louvor. Tem uma música do... Não é Michael W. Smith, como é que é o nome daquele cara? Osana. Osana. A música fala assim: Osana, 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 Osana. É uma música de uns 7 minutos, assim, com um monte de mudanças de ritmo na música, sabe? É totalmente difícil. Você não consegue, para quem está tocando, pelo menos, você não consegue entregar o seu espírito ali, porque você está tão ocupado com a sua mente em produzir as notas. É por isso que quando eu toco, eu gosto de tocar músicas de 4 notas, assim, 2 às vezes, porque isso facilita para mim, que sou um músico totalmente limitado, promover isso para a igreja. Aí vocês veem que às vezes que eu boto umas músicas que eu não sei cantar direito, dá aquelas linguiças que saem às vezes, né? Como semana passada. Mas enfim, a música precisa promover o ambiente e mesmo que você descartasse os músicos, ela tinha que conduzir você a ter um tempo com Deus, sabe assim? A música vai te levar num lugar em que você está com Deus e aí você fala palavras para Ele. Nada mais do que isso, nada mais do que isso. E aí, vamos ler. Bruna, lê para mim Efésios 5, verso 19, e Ive, lê para mim Colossenses 3, verso 16. Efésios 5:19. Isso. Eu vou ler o 18 só para dar o contexto. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se
se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com coração ao Senhor. Amém. Então ele fala, não se embriague com o vinho, não fique entorpecido pelo vinho, mas faça isso pelo Espírito. Deixa que o Espírito te encha de uma forma, e aí quando ele te encher, você vai cantar salmos, hinos e cânticos espirituais ao Senhor. O que mais que fala aí, Ive? Colossenses 3,16. 3,16. Vamos lá. Que a palavra de Cristo habite ricamente em você. Instrua e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Amém. Mais uma vez ele fala aí de cânticos espirituais. Que raio é isso de cânticos espirituais? Ora, quando você ora ao Senhor e você quer louvá-lo, sua oração, você fala, Senhor, tu és bom, tu és limpo, tu és maravilhoso, tu és grande, tu és bendito, tu és santo, tu és amável, tu és benigno. Você elogia ao Senhor, né? É a mesma coisa, só que musicado. Tu és bom, santo, bendito, maravilhoso, exaltado é o Senhor. E qualquer outra coisa que vier no seu coração para você cantar ao Senhor, porque é Ele mesmo quem vai colocar dentro de você as palavras que Ele quer ouvir e qual faceta dele Ele está se manifestando para você recentemente. E você pode dizer, Senhor, eu sou tão alegre de ter o Senhor dentro de mim. Qualquer coisa desse sentido. E eu estou cantando justamente fora do tom e desafinado, porque não é algo de músicos. Talvez você tenha vergonha de fazer isso num culto público, porque você não consegue fazer isso no tom da música, né? A música está num tom, aí você vai fazer em outro tom completamente diferente. Mas não é a respeito de afinação, não é a respeito de rima, não é a respeito de cantar uma coisa que tem a ver com a música que estava sendo cantada. É algo que brota do seu coração, que já está lá dentro, porque se afinal de contas você é um adorador, você já é templo do Espírito, e a adoração começa no Espírito, fruto de um coração que entendeu que tem o próprio Espírito dentro dele, e ali começa a adoração. E você vai dizer o que para ele? Você vai dizer para ele que a graça dele te alcançou, você vai dizer para ele o quanto ele é bom, o quanto ele é lindo, o quanto ele tem cuidado de você, você vai dizer para ele aquela vez lá que você achou que não ia dar certo, obrigado, pai, porque deu certo. Só que você diz isso musicando. E eu estava ouvindo uma pregação sobre isso, chamada Música do Coração, e ele fala que todo ser humano tem essa inclinação para a música, né? O ser humano nasce com isso, mesmo quem é desafinado e sem ritmo. Você vê bebês assim, de maneira inata, eles dançando assim no ritmo da música, ou é natural eles quererem dançar. Às vezes eles, quando estão falando, eles cantarolam: papai, mamãe, papai. E isso é natural do ser humano, porque existe algo dentro de nós que brota do nosso coração. Você pode ver, se você não ligar uma música de fundo, mas você entrar num período de oração, você vai ter uma vontade de cantar. É impossível não ter, porque é algo que brota de dentro da gente para cantar canções, só que muitas vezes se limitam às canções que estão prontas. E eu quero te desafiar a cantar outras canções que o Senhor colocar dentro de você. E, de novo, não tem nada a ver com afinação, não tem nada a ver com rima. É alguma coisa de filho, é alguma coisa de alguém que está conectado com o Senhor. E tanto é isso, que quando a gente pensa sobre louvor, né, a gente ainda tem, dentro do nosso crentez, a mania de falar que louvor é coisa de levita, né? Só que vamos ver o que é levita aqui. Abre para mim, Bruna, por favor, 1 Crônicas 15. Eu vou ler um outro texto aqui, de Números. Eu vou ler Números 8:20. Diz assim: Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel fizeram com os levitas como o Senhor tinha ordenado a Moisés.
Os levitas se purificaram e lavaram as suas roupas, e Arão se apresentou como oferta ritualmente movida perante ao Senhor e fez propiciação por eles para purificá-los. Depois disso, os levitas passaram a ministrar na tenda do encontro, sob a supervisão de Arão e de seus filhos. Fizeram com os levitas como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Não sei se era bem esse o verso. Dentre todos os israelitas, verso 19. Dentre todos os israelitas, dedique os levitas como dádivas a Arão e seus filhos, eles ministrarão na tenda do encontro em nome dos israelitas e farão propiciação por eles para que nenhuma praga atinja os israelitas. Então veja, qual que era a função dos levitas? Servir... Pode falar. Não, pode falar. A função deles não era cantar, né? Eles tinham que fazer, no caso, ministrar a palavra e ainda oferecer os sacrifícios, não era isso? E preparar, né? Quando a tenda mudava de lugar, eram os levitas que iam lá, desmontavam e montavam. Então, todo o serviço envolvido no culto ao Senhor era dos levitas. E aí, lê para mim, Bruna, primeira Crônicas 15, verso 16. Davi ordenou aos chefes dos levitas que constituíssem os seus irmãos, os cantores, para que, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Obrigado. Nessa versão que você leu, não fica muito claro. Deixa eu ver se na minha fica. 15, 16. Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos que haviam entre eles de cantar músicas alegres. Só uma parte dos levitas eram músicos, mas todos eram responsáveis pelo serviço na tenda. Então, veja, quem são os levitas hoje? Todos nós somos levitas. Não é só a equipe de música. É por isso que honrar e adorar ao Senhor, se é coisa de levita, pode até falar. Ah, música do coração é coisa de levita, Gustavo. Pronto, todos nós somos levitas, então. Porque todos nós somos responsáveis. A gente não é levita, tá, gente? Ninguém é levita, aliás, porque a gente está na nova aliança, mas é um modo de dizer. Se alguém pode ser comparado a um levita, toda a igreja é, porque todos nós temos essa função de preparar, de promover, de preparar o ambiente para o culto. Então, música do coração não é uma coisa de levita, de músico, de poeta, é uma coisa de todos nós. É uma ferramenta que Deus nos deu para adorá-lo, para mudar o ambiente, para ter uma relação mais próxima com ele. Só quem já fez isso sabe o que é esse momento de cânticos espirituais. Ele aprofunda a gente muito no coração de Deus no momento que a gente está orando e participando dessa forma. Beleza. Isto posto, existe um poder na música. Todos nós já percebemos que a música tem o poder de mudar ambientes. A música tem a capacidade de tocar a nossa alma. Não sei se você sabe, mas notas menores são notas tristes. Não sei se você sabe disso. Vou até fazer um exemplo aqui. Não ia, porque não ia dar tempo de tocar, mas... Exemplo. Isso aqui é uma nota maior. Um sol maior. Esse é um sol menor. Olha como ele é mais triste. Um ré maior. Um ré menor. Os menores, eles dão... E tem outras notas dissonantes que dá para você colocar que fica mais triste, ainda dá vontade de chorar. Fica melancólico e tal. E aí tem todo um estudo da relação entre as notas, as escalas. Tem certos países que costumam arranjar as notas de uma forma que é mais melancólica, enfim, os tipos de música. Mas a questão é que a música, existe um poder na música.
E por que que existe um poder na música? Porque Deus é o criador da música. Tudo que Deus cria é bom. A palavra diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes que nunca muda. Tiago 1,17. Então, se a música tem esse poder de tocar o nosso coração e de nos fazer tão bem, muitas vezes, de nos fazer mal também, a gente vai falar disso, mas foi criada por Deus para adorá-lo, ele mesmo, e para nos fazer bem, para tocar a nossa alma, né? A palavra diz lá acho que é em Samuel, que quando o espírito maligno vinha até Saul, só aliviava no toque da harpa de Davi, né? Tem uma coisa assim. Então, existe esse poder que Deus criou. E aí, o diabo, vou ler para vocês um texto aqui de Ezequiel 28, verso 11, diz assim: essa palavra veio a mim, filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e cheio de beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, esmeralda, seus engastes e garnições eram feitos de ouro. Tudo isso foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fumegantes. Você era inculpável de seus caminhos desde o dia que foi criado até que se achou maldade em você. Então, veja, há discordâncias, mas a grande maioria dos estudiosos diz que esse texto fala de Satanás, da queda de Satanás. Quem diz que não defende que a Bíblia é literal, ele está falando do rei de Tiro, mas também diz que você estava no Éden, rei de Tiro não estava no Éden. Então, a grande maioria dos teólogos vai falar que esse texto fala de Satanás. E aí, esse verso número 13, parte B, que fala seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Outras traduções dessa Bíblia vai dizer que esse engastes e garnições pode ser traduzido como tambores e pífanos, ou flautas e pífanos. E aí alguns vão dizer que Satanás era o ministro de louvor, Lúcifer na época, né, um anjo de luz, era o ministro de louvor lá do céu, do exército criador. E aí, enfim, não dá para ter grande certeza. A maioria dos teólogos acredita que sim, que esse trecho está falando sobre Satanás e sua queda, e que sim, que essas palavras aqui de engaste também podem ser entendidas como pífanos e tambores e flautas. O que isso nos mostra, o que isso nos mostraria nessa suposição? Que Satanás também entende muito de música. E isso faz todo sentido, né? Porque ele tem usado a música para perverter tudo aquilo que Deus tem criado, né? Veja você como a música influencia a cabeça das pessoas, a mentalidade das pessoas. Houveram movimentos históricos de revolta, movimentos históricos de uma revolta para o que eu queria usar. Quando um povo se juntava em revolução boa, isso era sempre acompanhado ou alimentado por uma mentalidade da época que era muitas vezes traduzida por músicas, né? Então, veja a ditadura militar, a gente tem exemplo disso, tantas músicas que eram escritas com uma linguagem, não é uma linguagem subliminar, com uma mensagem subliminar para dizer a sua insatisfação com o regime, com o que estava acontecendo. Então, a música tem esse papel também, de certa forma, revolucionário, só que cada vez mais o diabo não tem mais escondido as letras e tem ficado cada vez mais evidente, né? Tipo, tem umas músicas que já, assim, é Satanás purinho, pintado, não tá nem de máscara mais. É, assim, incrível. Isso quer dizer que a música é ruim, que a música é do capeta? De maneira nenhuma. A música é boa e a música é de Deus, mas assim como o diabo denigre, perverte o casamento, assim como ele denigre e perverte o sexo,
assim como ele denigra e perverte a comida. Gente, tem gente que morre de comer errado, infarta porque não sabe comer, ou morre de gordice, e a comida vai falar que é ruim. Comida é de Deus demais, velho. Então, o diabo ele perverte essas coisas e ele muda isso para o interesse dele. A música é a mesma coisa. Deus fez a música, Deus inspira os músicos, Deus traz isso, coloca dentro do nosso coração. Deus instituiu a música para ter o poder de tocar a nossa alma, mas Satanás vem e perverte isso e usa para maldição, colocando letras, né, evidenciam a vontade dele, o interesse dele, para onde ele quer que o mundo caminhe. Agora, essa divisão entre música gospel e música secular, né, aquilo que é sacro e aquilo que é profano, respondendo à pergunta de pode ouvir música secular, não é muito difícil fazer essa divisão, né? Vocês querem falar? Fala aí. A gente acha que é muito relativo ouvir a música circular e a música gospel. Da mesma forma que tem música que vai trazer algum benefício, tipo, sei lá, tem música que tem umas letras bonitas, que dá para você apreciar. Agora tem outras que essa semana eu ouvi uma que eu falei, a semana que passou, né? Tava passando na rua e eu ouvi uma que eu falei, Senhor, tem de misericórdia de quem está ouvindo isso, porque era uma referência totalmente ao sexo e assim, totalmente depravada. Eu fiquei envergonhada com a música, porque falava alguma coisa de senta, 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 senta. Eu falei, gente, que é isso? Que pessoa que é essa, né? Que tá ouvindo isso? Ela tá trazendo isso para dentro da casa dela, né? Então, eu acho que tem que ser, tudo tem que ser comedido, né? Exato, não é tanto sobre o rótulo que se põe, mas sim sobre o que está falando, né? Então, tem músicas de crente que, meu, é melhor você cantar música do mundo, porque tá só ensinando coisa errada. E o crente e taca pedra, e taca fogo, e mata, e Deus, você ora e ele não escuta porque é assim mesmo, e Deus faz o que quer. Irmão, calma lá, né? Se não for para cantar a palavra, larga a mão, filho. E aí, se você pega músicas tipo assim, ei, dor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Isso é Bíblia purinha. Ei, medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. E tem outras tantas, né? Tem músicas que foram feitas para... A princípio são músicas românticas, que falam de um sentimento entre homem e mulher, mas no fundo foram criadas para adorar a Deus. Tem uma banda chamada Lifehouse, que eles não se denominam, eles não aceitam ser rotulados como gospel. As músicas são todas falam de sentimento, né? Mas os caras são crentes, velho. Os caras estão convertendo gente por aí. Eu conheço um pastor norte-americano, amigo meu, que foi convertido escutando a música do Lifehouse. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa divisão e é muito mais a respeito de ver o propósito da música, tentar entender no que ela foi inspirada, o que ela está querendo causar, né? E fazer essa separação. Então, ninguém responde isso, eu respondo. Pode ouvir música do mundo, sim. Com, com comedidamente, né? Entendendo o que você está fazendo, com consciência, né? A gente não pode ficar proibindo as coisas, que é pior, né? Tem muita música boa, tem muito músico sincero, totalmente inspirado por Deus e fazendo música de muita qualidade no mundo, e tem muito músico religioso e falando da boca para fora, e Deus utiliza isso pela sua misericórdia para nos amar, para nos abençoar, mas enfim, feito de maneira totalmente errada. Então a gente tem que ter essa consciência e parar um pouco de religiosidade, porque tem sim muita música boa inspirada por Deus aí fora. Você quer comentar? Pode comentar. Amém. Então tá, então vamos abrir comigo. Não sei se vocês querem abrir, a gente vai ler bastante coisa de 2 Crônicas agora, 20, se vocês quiserem abrir, acompanhar comigo.
Desculpa, perdi. Segunda Crônicas? Segunda Crônicas 20. Uhum. A gente falou agora do poder da música, né? A música, existe um poder nela de mudar o ambiente, de promover sensações, de abençoar ou de amaldiçoar. E o poder do louvor, especificamente, da música consciente, cantada por um verdadeiro adorador que adora em espírito e manifesta com a sua voz, com uma expressão externa da sua adoração com palavras. E esse louvor aí, qual que é o poder? Se a música tem poder, qual é o poder do louvor, então? Vamos dar uma olhada nesse capítulo 20 aí. Eu vou falando para vocês o que eu vou ler. Vamos começar no 1. Eu vou ler uns pedaços, vou pular uns pedaços, porque o texto é muito longo, senão a gente vai perder muito tempo. Verso 1 diz assim: Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, e do outro lado do Mar Morto já está o Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor, proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar ao Senhor. Vamos para o verso 10 agora. Mas agora, eles orando aqui. Eles orando. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas, habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não o destruíram. Então Deus mandou eles não invadirem esses povos quando eles estavam vindo a Canaã, né? Verso 11: Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos forças para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Verso 11. Então o Espírito do Senhor veio a Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Olha que nome, Matanias. Pior que esse, só o Pecaías, que era um rei. Levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele diz, então Deus dizendo ao povo através desse profeta aqui, ele diz: escutem, todos os que vivem em Judá, em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que Deus dará a Judá, a Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã. O Senhor estará com vocês. Beleza, até aqui tudo bem, sem novidade. Oraram ao Senhor e o Senhor trouxe provisão para eles. Falou, beleza, querido, eu vou resolver seu problema. Seu problemão aí. Vou resolver, que para mim é fácil. Agora começa a ficar interessante aqui, ó. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e Jerusalém prostrou-se em adoração ao Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e os coreitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Verso 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Olha só, Deus deu uma promessa para o cara. Ele falou, fique querido, suavinho aí, que eu vou resolver seu problema, tá? O que eles fizeram? Eles adoraram o Senhor pela sua misericórdia e pela sua bondade, porque o seu amor dura para sempre. Já estava resolvido o problema? Não estava. Eles tinham o Espírito Santo dentro deles igual nós? Não tinham. O que eles fizeram? Antes de ver se manifestar a promessa do Senhor,
eles cantaram. Eles separaram os caboquinhos, falaram, ó, você não vai de escudo, você não vai de espada, você vai de flauta, você vai de cítara, vocês vão louvar o Senhor. Vocês não se preocupem com arma, o seu negócio é cantar, tá bom? Verso 22 diz assim, quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor, quando começaram, só depois, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do monte de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e os encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e de roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eles eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória contra os seus inimigos. Entraram em Jerusalém, foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. Então, veja, eles cantaram antes de nada acontecer. Josafá separou uns brothers lá e falou, filho, vocês vão cantar porque Deus já nos deu a vitória. No dia da mutreta, antes deles começarem, ou seja, durante o evento, o negócio começou a acontecer quando eles começaram a cantar. Durante a mutreta, eles estavam cantando. E depois, claro, aí é fácil cantar, porque você está alegre, né? Aí é fácil cantar. Então, o que a gente aprende com esses caras aqui? Eles cantaram antes, durante e depois da batalha, do problema, enfim. Então, nem sempre, gente, você vai ter vontade de cantar. Mas se você não está cantando porque está alegre, mas está cantando porque Deus, que é digno de todo louvor, merece ser-lhe cantado, merece elogios, merece a sua adoração, então você não tem que deixar de cantar quando as circunstâncias estão ruins. Afinal de contas, você não canta pelo que ele pode fazer, mas você canta pelo que ele é ou não é verdade? Você canta pelo que ele já fez. Então, vamos dar uma olhada lá o que aconteceu em Atos, capítulo 16. Pode ler para mim. Atos 16, 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Obrigado. Pergunto, você acha que Paulo estava alegre? Você acha que Paulo estava com vontade de cantar? Você acha que Paulo estava cantando de alegria? Ele tinha acabado de ser chicoteado, ele junto com o Silas. Ele foi lá e expulsou o demônio lá da mulher que estava adivinhando as coisas lá. Os caras levaram ele para a praça lá e falaram, ó, esses judeus aqui estão causando, pode levar preso. Aí deram as pás de chicotada neles e eles estavam lá. Provavelmente eles começaram cantando, Senhor, eu te dou graças porque o Senhor é bom. Não sobre a realidade que eles haviam vivido. Senhor, como dói minhas costas. Senhor, essa chicotada doída demais. Não. Provavelmente eles estavam orando ao Senhor e cantando sobre a realidade deles. Pai, obrigado porque o Senhor sempre me supre. Pai, obrigado porque o Senhor já foi no meu futuro. Pai, obrigado porque nada me falta. Sua graça é tudo para mim. Provavelmente eles começaram orando e eles continuaram e o Espírito do Senhor fez com que eles cantassem. Eles já haviam nascido de novo, né? O novo nascimento se deu no final ali dos evangelhos, né? Quando Jesus sopra o Espírito sobre eles, e o batismo com o Espírito Santo veio em Atos 2.
Os dois eventos já haviam acontecido ali. Então, eles já eram cheios do Espírito, eles já tinham o Espírito dentro deles, eles já eram impelidos, direcionados pelo Espírito. E provavelmente o Espírito os impeliu ali a começar a cantar. E quando eles começaram a cantar, o terremoto aconteceu. Nesse texto que a gente leu de 2 Crônicas, também fala no verso 22. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou a emboscada contra os homens de Amon. Blá, 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 blá. O que a gente aprende com isso, queridos? O louvor cria um ambiente de milagre. O louvor promove o milagre. O louvor permite que Deus se manifeste. Porque o louvor muda o coração de Deus. Porque quando você agrada a Deus, Deus fica bonzinho. E aí, não. É porque quando a gente louva, a gente tira o foco do problema e coloca o foco naquele que era e que há de vir, que sempre foi, que sempre será, no imutável, naquele que é capaz de resolver todas as coisas, mas que se ele não resolver, tá tudo bem também, porque não muda quem ele é. Então, o fato de eu adorar o Senhor, eu louvar o Senhor, mesmo quando eu não estou com vontade, assim como Paulo e Silas fizeram, isso gera um ambiente, né, de adoração, isso gera um ambiente propício para o milagre. A gente traz Deus para o centro, a gente faz o reino dele se manifestar quando a gente faz isso. Vou ler mais um trecho aqui. Fala assim, ó. O louvor é a maneira mais fácil de remover montanhas e vencer dificuldades. Ele tirará os seus olhos do conflito e os fixará no vencedor. Quando você se sentir deprimido, desolado, desanimado, deverá imediatamente louvar o Todo-Poderoso. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia benignidade dura para sempre. Desculpa, Salmo 106:1. O louvor nos eleva a outra dimensão na graça de Deus, em que a nossa atenção já não foca no dilema, mas no nosso libertador, o Senhor Jesus Cristo. O problema com a maioria das pessoas é fixar a atenção nas circunstâncias, provas ou provações, mas é de Deus que vem o nosso socorro, de modo que devemos manter-nos olhando para Ele e não para as nossas circunstâncias. Então, amados, não só quando a gente está alegre, quando a gente está contente, porque a Bíblia é bíblico isso, cantar de alegria. A nossa boca encheu de alegria e a nossa língua de júbilo, e um novo canto eles cantavam. Diz a Bíblia em vários lugares que por causa da alegria eles cantavam, mas a Bíblia também fala de uma cantoria, de um louvor, fruto de algo que não tem a ver com o sentimento e a sensação do momento. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, porque cantar quando você está com vontade é fácil. Amar aquele que te ama também é fácil. Mas a Bíblia nos chama aí um passo além, né? Eu quero te convidar, no momento de dor, a cantar ao Senhor, em especial os seus cânticos espirituais. E aí, como eu disse, você não vai cantar a realidade natural que você está vendo. Ai, o meu cheque especial está estourado. Não. Você vai cantar aquilo que a palavra diz a respeito dessa situação. Senhor, eu sou suprido em todas as coisas. O Senhor é bom, porque nada me falta, diz a palavra. Na dúvida, fale a palavra. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, quando Paulo instrui os irmãos de Filipos a respeito de não andeis ansiosos sobre coisa alguma, sobretudo fazei conhecidas as suas orações, as suas petições com orações de súplica, bababá. Você vai ver que no verso 8 ele vai falar, e nisso pensai. E ele dá 8 adjetivos para alguma coisa que a pessoa deve pensar. Uma coisa que tem 8 objetivos. Amável, se alguma fama há, se digna de louvor, parará. Eu não conheço outra coisa que tenha essas 8 características a não ser a palavra de Deus. Então, o que você vai cantar no momento de dor? Né? Talvez no momento de canções espirituais é fácil. O Senhor é exaltado, o Senhor é bom. Se você quiser cantar sobre a sua realidade, você pode cantar. Existem músicas que a gente faz que elas não são músicas verticais, né? A gente não canta ao Senhor ou sequer sobre o Senhor, mas a gente canta sobre nós. Por exemplo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho. Foi a primeira que eu lembrei aqui, mas existem centenas de outros. Mas quando eu canto a minha realidade, eu estou louvando ao Senhor também, porque eu estou dizendo, Pai, obrigado, porque foi dessa forma que o Senhor fez, eu tomo posse disso que o Senhor
fez para mim. Então, isso também é louvar ao Senhor. Então, no momento de dor, de tristeza, independente das circunstâncias, cante, mas não cante a sua realidade natural. Não cante o seu salário que está atrasado, não cante as suas contas que estão vencidas, não cante a sua dor de cabeça, cante aquilo que a palavra diz sobre aquela situação. Obrigado, porque nenhuma dor pode ficar no meu corpo, a tua palavra garante. Cante isso, cante as realidades espirituais. Provavelmente, Paulo e Silas não cantaram a respeito da dor nas costas, da chicotada, mas talvez eles cantaram a respeito da cura para a dor, não sei, enfim, eles cantam, a gente canta a realidade do Senhor para nós. Beleza, último tópico aqui da nossa conversa de hoje. Bruno, abre para mim Filipenses 4:4. E abre para mim João, capítulo 16. Pode falar? Pode, Bruna, por favor. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Ou seja, independente da circunstância, esse é uns versinhos antes dele falar, de pensar só na palavra no verso 8, de não andar ansioso no verso 6 e 7. Outra vez, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. O que diz 16:33? Vai. 16:33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Amém. Outra versão vai dizer, tem de bom ânimo, né? E Neemias, capítulo 8, verso 10, diz que a alegria do Senhor, a alegria que provém do Senhor, é a nossa força. Então, veja, alegria é um fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É algo que já está dentro de nós e que se manifesta de maneira progressiva. Mas a alegria, ou alegrar-se, é um mandamento. Olha quantas pessoas falam aqui. Alegrai-se, outra vez te digo, alegrai-se, tenha de bom ânimo, se anime. Então, pensa comigo. Se a música é capaz de mudar o ambiente, a música é capaz de nos alegrar, de nos fazer alegre, e a música vai mudar a condição, no sentido de que eu vou mudar o foco, então eu posso me alegrar cantando. Quando eu estou triste, eu gero esse ambiente. Eu tiro de dentro do meu coração essa adoração e ela muda o ambiente, e aí isso vai me alegrar. Do mesmo jeito que uma das formas de gerar fé é declarar a palavra, mesmo quando você não crê, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você fala a palavra de Deus, os ouvidos mais próximos da sua boca são os seus mesmos. Existe algumas coisas na palavra que existe essa mão dupla, que você pode gerar aquilo através do princípio. E essa é uma delas. Olha que interessante, Lucas 6, eu vou ler do verso 43 em diante. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiro, nem uvas de ervas daninhas. O homem tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. O homem mau tira coisas más do que está no seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Legal. Todo mundo usa essa parte final aqui do verso 45. A boca fala do que o coração está cheio. Se você está falando besteira, porque você está pensando besteira, porque tem coisa ruim no seu coração. Se o seu coração tem coisa boa, então fale coisa boa. Mas olha que interessante o começo do verso 45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Se no seu coração existe fé, existe a palavra de Deus que foi implantada como uma semente incorruptível, se a palavra de Deus está dentro de você, sábio é o homem que tira essa palavra de dentro do coração na hora que precisa.
Existe um tesouro dentro de você com um monte de coisas, um monte de palavras, um monte de testemunhos de coisas que você já viu outras pessoas, um monte de experiências dentro de você, de vezes que Deus foi fiel e que comprovam, naturalmente falando, vezes de que ele é fiel. Então, inteligente, sábio é o homem que aproveita disso que está dentro do coração dele e tira isso para fora para gerar uma nova realidade. Ei, Pai, obrigado por aquela vez que o Senhor me supriu. Ei, Pai, eu sei que o Senhor é fiel. Ei, Pai, aquela vez deu certo, vai dar de novo. Ei, Pai. E gera isso, gera o ambiente por causa do bom tesouro que está no seu coração. Pai, o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Eu creio. E ele vai gerando, ele tira de dentro dele, ele vai gerando esse ambiente. Olha que interessante. Vamos lá, Bruna, Romanos 4, por favor. Ive, Efésios 5. E aí a gente já termina. Romanos 4. Versos 18 a 21. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência. E, sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então veja uma coisa. Abraão recebeu uma promessa do Senhor. O começo do verso que a gente leu diz que ele creu contra a esperança, quer dizer, existia uma esperança, esperança é algo natural, diferente de fé. Existia uma expectativa terrena de que o corpo dele estivesse amortecido e o ventre de Sara também. Existia uma expectativa de que ele não seria pai de multidões, mas ele usou da fé e creu contra a esperança de que isso ia acontecer. Agora, não foi do dia para a noite, foram vários anos, eu não sei muito bem quantos, eu já tive essa informação em algum momento, não sei se 15, se 30, se 60, não sei, mas foram muitos anos. E aí o final do texto que a Bruna leu, no verso 21, diz: enquanto isso, Abraão se fortalecia dando glória a Deus. Então veja, você sabe o que a palavra diz sobre você. Vamos dar um exemplo aqui de uma cura. Isaías 53 diz: ele levou sobre si as suas dores e as suas transgressões. Você sabe o que a palavra diz sobre você, você crê e você fala: Pai, eu te peço, Senhor. A palavra nos ensina a pedir crendo que recebeu. Pai, eu te peço para me curar, por favor, Pai. Em nome de Jesus, a tua palavra diz: eu creio, Pai, obrigado pela sua cura. Eu criei que recebi e dali em diante, glórias eu te dou, papai, porque eu sou curado. Enquanto não vem a manifestação do que você pediu, você se fortalece com Abraão. Glórias eu te dou, papai, porque eu sou suprido. Quando você olha para sua conta no vermelho, glórias eu te dou, pai, porque o Senhor me supre em todas as coisas. Glórias eu te dou, pai, porque nada me falta. Quando você está solteiro, ou solteiro, estou tentando dar exemplo aqui, esperando o seu varão, e está difícil a espera, glórias eu te dou, papai, porque o Senhor é fiel e nada me falta. Glórias eu te dou, papai, porque eu sei que o Senhor já preparou algo para mim. E você se fortalece dando glória a Deus. Glória a Deus vai fazer você se manter firme na promessa. Você não pede de novo, porque quem pede de novo não recebeu. Você pede uma vez e dali para frente você se fortalece dando glória a Deus e dá graças a Deus. Lê 5:20 para mim, Efésios 5:20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dando graças em tudo. De novo, eu vou dar graças. Pai, obrigado porque minha conta está estourada. Pai, eu te dou graças porque eu não aguento mais essa brigaiada na minha casa. Não. Pai, eu te dou graças porque existe uma realidade espiritual para mim que eu não estou enxergando.
Declare a sua realidade espiritual. Pai, eu te dou graças porque a minha família é um sucesso. Pai, eu te dou graças porque o meu filho é um homem de Deus. Pai, eu te dou graças pelos filhos dos meus filhos. Pai, eu te dou graças pelo homem maravilhoso no reino que meu filho vai se tornar. E você começa a criar a sua realidade, que já é a palavra, ela já é a sua realidade. Mas você dá graças e dá glórias, as duas coisas. Dar graças é agradecer, né? Por uma coisa que ainda não está pronta, mas que em espírito já é pronta, porque quem ora crendo que recebeu, em espírito já está pronto. E você se fortalece dando graças, dando glórias a Deus. Então, é assim, eu creio que recebi, porque eu estou orando uma coisa que a palavra diz sobre mim. Eu sei o que a palavra diz sobre mim. Eu sei que é a vontade do Senhor aquilo, eu oro, crendo que recebi. Enquanto não vem, eu dou graças a Deus, eu agradeço por aquilo, porque ele já é meu em espírito, e eu dou glórias para me fortalecer enquanto isso não chega. Pai, eu te dou graças porque eu sei que eu sou suprido. Pai, eu te dou graças porque minha casa é um sucesso. Eu falo, Pai, eu te dou graças porque os meus filhos são uma bênção. Pai, eu te dou graças porque eu vou aposentar e viver de renda já já. Eu crio a minha realidade. Aí tudo bem, eu estou falando umas coisas que não necessariamente a palavra diz sobre mim, né? Eu falei para vocês que eu tenho que orar a palavra, e aí eu estou falando coisas que não necessariamente a palavra diz sobre mim. A palavra não fala quando eu vou me aposentar. Mas vocês entenderam o princípio, né? Então, eu não falo a respeito do problema, mas eu falo a respeito dessa realidade espiritual que já existe em espírito, mas que eu quero trazer com a mão da fé e lá trazer para cá. Então, dar graças e dar glórias a Deus vai trazer com a mão da fé do espírito para o natural. Por último, um último trecho que eu queria ler para vocês aqui. Diz assim: o Eterno quer que o corpo de Cristo experimente o poder no louvor. Quando surgir um problema, você estiver passando por uma necessidade, conecte-se ao poder de Deus que está à disposição através do louvor. Talvez você não sinta vontade de louvar ao Senhor. Usualmente, quando as circunstâncias parecem sombrias, louvar é a última coisa que se sente vontade de fazer. Se, porém, você aprender a louvar a Deus independente das circunstâncias, o poder divino entrará em cena. À medida que dedicar tempo a louvá-lo na presença dele, você descobrirá que os seus cuidados, suas preocupações, frustrações e seus temores desaparecerão diante da luz da palavra de Deus e o seu poder. Existe um poder disponível no louvor que a gente pode usar independente da circunstância. E assim como Josafá fez, e assim como Paulo e Silas fez, a gente provoca o milagre, não porque a gente está agradando ao Senhor quando a gente canta, mas porque fé tem uma voz. E quando a gente faz isso, a gente demonstra fé e a gente canta a respeito de uma realidade que já é nossa em espírito, mas ainda vai se manifestar no natural. Amém? Fez sentido aí para vocês? Amém, amém. Eu ia cantar uma música, mas já está muito tarde. Aí a gente vai ficar aqui louvando e não acaba mais. Eu tenho que dar a mentoria 8h30. Ainda tem 15 minutos. Se você quiser louvar, a gente louva em 5. Então vamos louvar então ao Senhor. Peraí, deixa eu ver aqui. Aqui falando do Senhor, a gente não tem pressa, não. Se fosse outros assuntos, a gente tem pressa de fugir. O que é, Ivy? Falando do Senhor, a gente não tem pressa, né? O problema é quando a gente está... Qualquer outro assunto, a gente tem horário, tem tudo. Quando a gente começa a falar do Senhor, a gente quer ficar mais tempo, mais. É verdade. Então vamos lá. Se vocês quiserem fechar a câmera aí, pode fechar, tá? Eu vou tirar o fone aqui, senão me atrapalha agora. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu te
aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar teu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso aos teus pés. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Recebe aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Só de olhar teu rosto, fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E deixa quem quiser falar, não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar. Eu quebraria o vaso outra vez. E deixa quem quiser falar, não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar. Não importa, eu quebraria o vaso outra vez. Eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Quebro meu vaso aos teus pés do meu amado.
Deus, nós queremos cantar esta canção, papai, e levantar as nossas mãos em sinal de rendição ao Senhor, papai. Recebe o nosso louvor como oferta em aroma suave, papai, subindo as suas narinas, papai, que te agrade. Nosso prazer é te exaltar, é te honrar. Depois que nós entendemos, papai, o quanto tu és bom, o quanto tu és amável, fiel, bendito, nós te adoramos, Senhor, pela tua vida em nossa vida. Nos derramamos ante ti, Jesus. Oh, só tu és bom, não há outro como tu, Jesus, Jesus. Nós nos derramamos somente a ti, pois não há outro em quem nós confiamos. Eu sei que o Senhor já foi no nosso futuro e está nos chamando e dizendo que está tudo bem. Oh, está tudo bem. Nós nos prostramos diante da tua beleza, pois não há outro. Não há outro, não há outro, não há outro, não há outro, não há outro como tu, Jesus. Não há outro como tu, Jesus, Jesus. O privilégio é todo nosso, Senhor. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom em todo tempo. Obrigado, amadas, pela companhia até esse horário. Late at night. Vejo vocês na próxima semana. Provavelmente agora nós toda semana eu falaremos... vou terminar chorando, vai ser difícil, né? Provavelmente nós falaremos de prosperidade bíblica. O que a Bíblia diz sobre dinheiro. Prosperidade bíblica. Ah, prosperidade. Fala aí, Natanzão. Beleza, Brode? Beleza. Suave na nave, tranquilo como um grilo?